E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje a gente vai falar da diferença entre ser bom e ser bonzinho, para que a gente não confunda autocompaixão com autoabandono e ser bom com ser passivo e você ser uma pessoa que se autoanula, tentando ser evoluído e você se causar sofrimento em detrimento de não fazer o outro sofrer e etc. Como é uma linha tênue e como é fácil se confundir. Então, se você sente esse conflito de sendo bonzinho, você tá sendo malzinho com você mesmo, pega na minha mão que a gente hoje vai aprender como sair disso. Mais um cativeiro que a gente deixa, né, gente? Olha só quantos cativeiros que a gente saiu. Depois vamos fazer uma retrospectiva, mas olha, alguns aí que a gente deixou pra trás. E se você ainda não saiu de alguns, porque chegou agora e esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, e essa é a primeira vez que você vem aqui, então tem vários outros vídeos de vários outros aí cativeiros que eu te convido pra sair, do conhecimento do dia a dia, enfim, questões ali sempre muito atuais que a gente passa, né? Então, assuntos aí que fazem total sentido pra você que tá buscando se desenvolver, se evoluir. Nós poucos, né? Nós espécimes raros aí que estão em busca dessa questão de ser alguém melhor neste mundo. E hoje o desafio é justamente esse, né? Então segue lá nas redes sociais, Cativeiro Cast, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Apple Cast, onde quer que você está ouvindo, esteja ouvindo ali o Cativeiro Cast. Bem-vindo, chega pra cá, então, que a gente vai decorrer sobre isso. Quem nunca, né? Quem nunca de nós e as pessoas, assim, que... Eu vou falar que nem todas as pessoas se encaixam, porque eu sinto que muita gente foi pro lado obscuro da força, que é você nessa de ficar se sentindo, se anulando. Ah, então ser bonzinho é me anular. Então se ser bonzinho é me anular, então agora eu só vou ser o maior filho da puta da história. Então tem muita gente que migra pra esse outro lado. Então esse vídeo aí é pra ou você que quer deixar esse caminho de ser um filho da puta e vir pra esse lado, parar de ser um grande filho da puta e entender que na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, você estava fazendo errado. E não é pra você de jeito nenhum que é a pessoa que só quer morar nesse lado ali do sou egoísta mesmo, só faço o meu, enfim, eu acho que essas pessoas vão se identificar com o que eu tô falando aqui e nem vão parar nesse vídeo. Então é pra você mesmo que sente que, poxa, eu tô tentando ser uma pessoa boa, eu tô tentando levar as coisas, sabe, na calma, na paciência, na compreensão, na compaixão, no respeito pelo outro, e eu sinto que isso só está me fazendo tomar na tarraqueta, né? Como é que eu faço então pra... Vou colocar assim, nos termos de hoje, as pessoas falam, ai, a pessoa boa só se fode, a pessoa boa é otária. Então, como ser bom sem ser otário, se assim você permite dizer? Olha só, marcando aqui que hoje eu fiz 10 mil passos. Ela anda pra lá e pra cá. E é isso, então, vamos começar. E aqui a gente vai focar nessa ideia do ser bonzinho como ser algo negativo. Até porque o querer ser bonzinho é querer ser a pessoa, né, people pleaser, a pessoa que vai querer agradar o outro, a pessoa que na verdade construiu essa fachada pra ser aceita, né, pra massagear ali o seu ego, pra pertencer. E esse lugar é moradia de muita gente ao longo dos anos. Sabe aquela pessoa que você vê, ai, fulano é tão bom, nossa, a pessoa é tão boazinha. Eu já conheci várias pessoas que tirariam a própria roupa do couro pra te dar, e você fala, nossa, que pessoa boa, mas na verdade as motivações dela não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquela pessoa que foi ali enraizado nela a crença de que se ela não fizer isso, ela não é aceita. Ou ela dá tudo que ela tem pra todo mundo, e aí quer que não gosta de alguém assim por perto, me diz você, né? A pessoa que tá sempre te dando, se disponibilizando, dando tempo, dando dinheiro, dando tudo que você imaginar, quer que não gosta de estar perto de alguém assim, que nunca diz não, que tá sempre dizendo sim, que topa tudo, que aceita tudo, que tá bem quietinho, que tá sempre positivo. Quem é que não gosta de alguém assim, não é verdade? Ó que perigoso. Então essa pessoa se coloca nesse lugar de bonzinho justamente pra ser aceito, pra, né, fica condicionado a ser assim. E aí eu acho que isso vem geralmente da criação, ou, né, a família já era assim, ou em algum momento ela foi validada dessa forma, então ela entendeu lá no comecinho sobre o que é ser aceito, como é ser amado, viu que, então pera lá, se eu faço aqui, se eu dou mais, se eu fico bem quietinho, se eu não arranjo problema, se eu não causo ali uma situação, um climão, se eu não me posiciono, se eu não coloco limites, se eu só deixo a pessoa fazer o que ela quer, então ela gosta de mim, interessante, então pronto, a pessoa calcifica isso e se torna o bonzinho. E aqui a gente pode traduzir bonzinho por sim, por uma pessoa que vai com certeza ser muito otária muitas vezes, porque assim, a chance de você achar alguém que vai fazer você de idiota, que vai se aproveitar disso de você, é gigantesca. A gente nunca pode contar com a empatia do outro lado. Então sim, vão ter pessoas que vão sugar você. E de novo, quem é que não gosta de alguém dizendo sim e dando de tudo pra você o tempo todo? Claro que sim. Então óbvio que essa pessoa vai ser acolhida, todo mundo vai ficar, então você vai ter que assim, rezar muito pra você não cruzar caminhos de pessoas que vão ser mal intencionadas, porque é fácil. Né? É super fácil, já que você não põe limites, já que você diz sim pra tudo, já que você dá tudo que tem, já que você nunca cobra ninguém, já que, tipo, se eu fizer, tudo bem, se eu não fizer, você também não vai falar nada. Então,
Eu só imagino, né, e já estive, eu acho que eu tive por pouco tempo nesse lugar, mas já estive em alguns momentos, em outras situações. Acho que a gente pode ser em algumas áreas. Talvez você pense assim, não, eu não sou essa pessoa, mas às vezes a gente é essa pessoa em algumas áreas, ou com algumas relações, ou em alguns momentos de relações, a gente pode perigar ser essa pessoa. De novo, confirmando que o ser bonzinho é negativo porque só fala de ego, só fala de uma postura que eu vou ter, que muitas vezes pode me desrespeitar, em detrimento de ser aceito, em detrimento de que os outros gostem de mim. E se eu tô construindo relações que são firmadas na minha incapacidade de me posicionar e colocar limites, e falar não, será que essas relações são boas pra mim? Spoiler, não são. Eu acho que principalmente se você tá indo pra um caminho meio espiritual, nessa ideia de ser bom, às vezes a gente tem algumas religiões do cristianismo, como eu também já vim do cristianismo, algumas religiões fomentam muito isso, né? Como eu também já vim do cristianismo, eu lembro muito dessa afirmação de que sim, dê a cara a tapa, ofereça outra face, seja mesmo ali pisado por todo mundo, seja desrespeitado, e blibli, ou mesmo, né, até o budismo traz essa ideia de você caminhar pela bondade, mas até o interessante do budismo é que ele traz muitas vezes essa ideia, e essa mensagem central, que é até o título desse episódio, de você ser uma pessoa boa, mas não boazinha, porque a sabedoria tem que acompanhar a sua bondade, senão você vai acabar sendo uma pessoa que se desrespeita. Ou mais, você vai acabar sendo uma pessoa que tá querendo passar uma falsa espiritualidade, quando na verdade você só é incapaz de se posicionar. Você tá, na verdade, sendo um covarde, transvestido ali de espiritual, de elevado, de olha como eu sou bom e piedoso e muito amável, mas na verdade você só não consegue falar não. Você tá sendo essa pessoa que fica bem quietinho, porém aqui dentro, ó, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de dores com todo mundo, porque, nossa, olha a pessoa ali passando dos limites comigo, olha a pessoa ali abusando de mim, olha eu sendo legal com a pessoa e a pessoa não sendo legal comigo de volta. E a gente não fala isso não é comunicado. E até teve uma entrevista que eu vi, se eu achar eu coloco, mas é tão curtinho o trecho que eu já vou falar aqui. Acho que é uma entrevista que a Gisele Bündchen falou, que alguém falou pra ela essa frase: o seu sim não significa nada se você não sabe dizer não. Ou seja, você é uma pessoa que você diz sim pra tudo e é sempre conivente com tudo, que quando você for se posicionar pra falar não tem efeito. Você tem que ser uma pessoa que tá muito treinada a colocar limites e barreiras e saber se comunicar para que o seu sim, para que a sua receptividade, para que a sua bondade vale a pena. Você tem que ser bom com você também, para que você seja então bom com o outro. E isso é muito difícil de fazer, porque o ser bom com sabedoria exige muito autoconhecimento. Exige que você saiba as suas necessidades, aquilo que você valoriza, aquilo que você prioriza, aquilo que você não aceita, aquilo que você não tolera, aquilo que você sabe que não é bom pra você. Você tem que ter isso muito claro na sua mente para que você consiga identificar essas coisas quando não atendidas e pará-las e detê-las e dizer, olha, isso não, isso é desrespeito. E eu já vi gente numa jornada que, assim, a pessoa tá tão num looping de não saber o que é se amar e ser amado, que em situações que eram evidentes que a pessoa estava sendo desrespeitada ou não estava sendo amada de fato, a pessoa não se via nisso. A gente de fora falava, nossa, mas eu acho que talvez você não está sendo respeitado, talvez o outro tá passando os limites. A pessoa, será? Ah, é? Como? Então exige que você se conheça, porque senão a falta de sabedoria junto com essa bondade vira uma autoaniquilação. Você precisa aprender a entender quais são, o que você não aceita, o que você não tolera, o que são desrespeitos com você. Começar a evidenciar isso, começar a trazer isso à tona, isso tem que ficar claro pra você, as suas barreiras e limites. Sabe esse momentinho que você sentiu eu até preferia outra coisa, mas tá, tudo bem. Sabe esse nãozinho que você tá sentindo, que você está se dando em detrimento de dizer sim pro outro? São barreirinhas. Se você quiser começar a investigar, se perceba sentindo esse momento do não próprio para agradar o outro, pro outro ficar contente, pro outro ficar feliz. Então exige e carece essa sabedoria e é por isso que é tão difícil. Saber colocar limites e dizer não. E aqui é engraçado porque a gente vem de uma cultura que, juro, eu não sei de onde que ela vem, que a gente, sei lá se é cultural, se é do Brasil, se é do mundo, não sei, não tem essa facilidade pra falar não. Poucas pessoas vêm com isso de berço. A maior parte de nós não vem com isso. E a gente tem uma cultura que parece que se a gente diz não, putz, não é legal, sabe assim, não é socialmente aceito.
Inclusive eu tenho um episódio sobre isso, que é como dizer não. Se você não ouviu, vou falar só sobre essa arte. Hoje até uma mesclagem disso também, então não deixa de assistir. E aqui a gente tem a ideia de falar não pro outro como, nossa, então eu não amo o outro se eu falar não pro outro. Mas é justamente o contrário. Falar não é um ato de amor próprio e de amor com o outro. Você tem que ensinar o outro como ele deve amar você. E você mostrando pro outro que você se ama e se respeita, você vai evocar no outro que ele também te ame e te respeite. É tipo eu dizer assim, sei lá, toda vez que eu bebo dessa garrafa, eu desmaio. Eu sei disso, eu tenho essa informação, isso aqui é um limite meu, eu não posso fazer isso. Mas aí, se eu não comunico isso pra outra pessoa, é o meu não, a pessoa vai me oferecer, aí, quer uma garrafa de azul, toma água aí, eu vou... Ah, claro, eu tô ensinando outro que ele pode me dar isso, que ele pode fazer isso, que ele pode trazer isso, porque eu aguento, que isso tá tudo bem pra mim, que eu supero isso, tá tudo tranquilo. E, de novo, a gente não pode contar com a empatia e, muitas vezes, com a bola de cristal das pessoas pra entender os nossos limites, porque as pessoas são diferentes. Tem coisa que vai ser um big deal pra você e não vai ser pra mim. E aí, não tem como a pessoa ficar lendo assim, realmente, a Catiele, ela nunca teve tal atitude. Pode ser que isso indique, de fato, que ela não gosta disso. Não, a pessoa só vai fazer. Ainda mais se você vem de uma relação que as pessoas têm essa facilidade de falar não. Tem gente que às vezes tem tanta facilidade de falar não e impor limites, que às vezes ela esquece e ela acha que todo mundo é como ela, que sabe falar não e impor limites. Então ela sai fazendo. Enquanto você não falar, ela sai fazendo. Porque ela tá esperando que assim como ela consegue, você também consegue. Se você não falou nada é porque você tá tudo bem com isso. E se você tá tudo bem com isso, seja lá a situação que tá acontecendo, pode continuar acontecendo, porque ela tá, a fulana tá reagindo bem, não falou nada e tudo mais, ou até, falo porque isso já aconteceu comigo, nós, muitas vezes, pessoas que, chegou ali, uma barreira que você não gosta, a pessoa está ultrapassando um limite, está sendo desrespeitosa, etc. Às vezes eu ficava de caras e bocas, tipo assim, eu vou fazer cara feia que eu não gostei disso. Mas não é o suficiente. Pensando que eu tava sendo óbvia, tá? Pensando que, tipo, nossa, a pessoa tá vendo aqui que eu tô de cara fechada. É evidente que eu não gostei. É evidente que isso não foi legal. É óbvio que ela vai ver que eu não gostei. E você acha que funcionava essa tática? Mas é óbvio que não. Tem que ser literal, tem que ser verbal, tem que ser explícito, tem que ser explícito. Tem uma frase que até diz um pouco o contrário, que assim é um sim, se ele não é um sim explícito, tipo sim, ele é com certeza um não. Só que nem todo mundo parte dessa teoria, né? Então as pessoas vão testando o seu limite. E aqui já digo, pra frente ali vou repetir, mas aqui eu já repito que essa limitação, essa barreira imposta, esse não, como eu disse, que é um sinal de amor próprio e é também amor para o outro. Afinal de contas, se o outro não entende o seu não e as suas barreiras, seus limites, de novo, red flag sobre quais são as relações que você está mantendo perto de você, sendo que uma vez que você comunica os seus desconfortos e aquilo que não é legal pra você, a pessoa leva de um jeito ruim, não encara bem e não gosta. Que relação é essa, né? Mas eu digo dessa consistência. A construção do hábito de falar não é dificílima pra quem não tá acostumado. Mas como até uma função muscular que você tem que treinar e pegar o hábito até que o músculo se acostume com aquele movimento e o execute da melhor maneira, também é o falar não. Porque as pessoas podem falar assim, não, mas é que eu já falei que eu não gostava daquilo. Não, uma vez eu disse que eu não gostava. Aí a pessoa até parou, mas depois ela voltou. E não sei que diabo que acontece na vida das pessoas que elas parece que se fazem de louca algumas vezes e elas testam de novo o limite. Você falou que não, ela até entendeu naquela época, mas daí ela, sabe assim, sabe aquela placa que diz assim, ó, não entre, não pise, não ultrapasse, não faça, e o ser humano fala, mas ninguém tá vendo, mas se for bem rapidinho, e as pessoas testam você de novo. Então, sabe as pessoas que fazem isso com placas? As pessoas também fazem isso na vida. Então, o não, as barreiras, os limites, eles têm que ser falado e reforçado mais de uma vez. E aí, se for o caso de você, poxa, mas eu já cansei de falar, eu já sentei e conversei várias vezes falando, isso aqui é meu limite, isso aqui é meu limite, não ultrapasse, não gosto. Aí, as decisões são diferentes. Aí, a gente fala de um outro episódio, que também tá aqui, que é o levante e vai embora, né? Quando você já falou mais de uma vez e a relação não evoluiu para melhoria que te respeite, pelo amor de Deus, continuar nisso é uma placa enorme de eu não me amo, eu não me respeito por estar num lugar que não faz o mesmo comigo, né? Não me respeita, não me ama e aqui eu estou. A conversa já é outra. E eu sei que quando a gente pensa no falar não, a gente tem uma ideia que parece que é assim, ó, ou eu me priorizo ou eu sou um filho da puta com o outro. Tipo, parece que eu sempre tô entre essas duas decisões. Por exemplo, ou eu me valorizo e rebaixo o outro, ou eu valorizo o outro, mas aí nisso eu me rebaixo. Parece que a gente não consegue entender que é possível me respeitar e respeitar o outro.
Sabe, se eu fizer um, então eu tô rebaixando e diminuindo o outro e desrespeitando o outro. E aqui eu volto a falar que o não, ele é necessário, mas assim como o egoísmo, que só prioriza, e aí de fato, se a gente tá falando de uma pessoa egoísta, não tenha dúvida que essa pessoa, na cabeça dela, só existe ela. O ganho é sempre ela em primeiro lugar, ela não faz nada, ela não tira o pé de casa se não for pra ela ter esse ganho, né? Respostas ali traumáticas que faz essa pessoa até estrategicamente, inconscientemente, orquestrar tudo à volta dela para ganho dela. Então ela não tá preocupada, ela vai tentando, ela vai testando. Até já dei esse exemplo que uma vez eu vi uma pessoa que ela fazia tanto isso de tipo ir testando o limite. Sabe a pessoa cara de pau? A pessoa assim que comprava uma roupa na loja, chegava lá no caixa e fazia o pessoal do caixa até ajudar ela a ajustar aquela roupa que ela comprou. Em vez dela ir lá comprar tesoura, linha, agulha, ela... Ai, vocês aí do caixa, eu comprei aqui essa saia rapidinho, vocês não me ajudam a cortar aqui? Pega ali uma tesoura ali, pega ali, me ajuda a cortar, estica aqui. E as pessoas às vezes até atordoadas assim, ok. Porque tem sempre alguém por perto que não sabe, fala não, fica perplexo com o quanto outro é cara de pau. E aí às vezes tem esse impulso em querer ajudar e fazer e tá ali assim, claro, parece que a pessoa tá num modus operandi onde ela quer só... tá esperando vir uma ordem de algum lugar pra ela obedecer. E aí, se alguém chega e tem essa facilidade de ordenar e de mandar, aí, sim, a gente faz. Então, o egoísta tá pouco se fudendo, ele vai testar com todo mundo. Ele sai na rua, ele vive a vida dele em detrimento a que as pessoas o sirvam, que o objetivo dele e as necessidades dele sejam em primeiro lugar. Isso é ser egoísta. Então a gente tá falando de um comportamento que é esse, que isso é o que a gente, pelo amor de Deus, se você é ouvindo isso aqui do Cativeiro Cast, eu torço pra que você não seja essa pessoa, né? Ou se tá em vias de sair dessa merda, para de ser cuzão. Porque a gente tá falando de alguém que vai viver uma vida ensimesmado e mais do que ensimesmado, né? Eu acho que ali a gente já tá falando de uma pessoa que, cara, ela é tóxica. Não é possível você ser um ser humano assim, que pensa só no seu benefício e que se foda todo mundo, que isso seja algo bom. E aí se você acredita em cara, mas a gente tá falando de alguém que tá plantando, né, e cavando, na verdade, plantando a própria merda que vai colher no futuro, né, cavando a própria cova. E isso, enquanto que o falar não e se posicionar como eu tô comentando, não tem a ver com isso. A gente tem medo de se posicionar pensando assim, não, mas aí a gente tá tão acostumado a nunca ser priorizado que quando a gente prioriza a gente acha esquisito. Nossa, mas eu vou ser um egoísta se eu pensar só em mim. Nossa, mas eu vou ser uma grande egoísta, uma filha da puta. Se eu chegar pra pessoa e cortar o barato dela e falar, olha, que na verdade eu não tô... Nossa, mas todo um rolê não vai acontecer porque eu tô desconfortável, então eu vou deixar... Gente, não, calma. Calma, a gente não tá indo e caminhando pra um oposto, né? Isso não faz de você saber se posicionar, não faz de você um grande egoísta. O egoísta acha que, na verdade, ele é melhor do que todo mundo e ele olha o outro como inferior a ele. É isso que o egoísta pensa. E não é essa mentalidade do ser bom que a gente tá falando. O ser bom entende que ele é importante assim como o outro é importante. Que a necessidade e o limite dele é importante assim como a necessidade e o limite do outro também é importante. E na maior parte das vezes, eu posso falar, a gente não tá nem falando de uma situação mega ultra, tipo, meu Deus, é vida ou morte aqui, a pessoa tá me pedindo o meu rim. A gente tá falando de situaçõezinhas bobinhas no dia a dia, que é a verdade, é bem da verdade. Se você fala não aqui, ela, se for muita necessidade dela, ela vai atrás de outro e o outro vai falar sim. E outro vai atender, talvez pro outro não seja um grande problema, talvez pro outro ele consiga atender. Então ela não vai morrer com o teu não. Às vezes tá assim, eu nem queria ir em tal lugar, mas vou ter que ir. Eu nem gostava de não sei o que, mas vou ter que ir. Eu não me sinto muito confortável com a situação, mas tô aqui, tô tendo que aguentar. Não tem que aguentar nada, gente. E eu vou falar, esse lugar aí, esse lugar do vou ter que aguentar é perigosérrimo. Eu vou falar assim, ó, que é uma... Vindo desse lugar que eu tô falando pra vocês, do ser bonzinho que eu tô saindo, e pra glória de Deus e de todo mundo, é um lugar perigosérrimo, esse lugar do, não, tudo bem, eu aguento, não, tudo bem. Não tem que aguentar nada em situação nenhuma, gente. Aqui a gente tá falando, de novo, da diferença de você não ser um egoísta do caralho. Sim, às vezes vai existir algum desconforto, que sei lá, numa relação, vamos supor, nem tudo que eu vou fazer eu vou amar pra sempre de paixão. Às vezes eu vou ter, sei lá, um momento que é meio boring pra mim, meio chatinho, mas eu vou estar ali passando um tempo, sei lá, com a minha mãe, com os meus avós, com uma família ali que, sei lá, não é a melhor atividade do mundo, não é que eu vou ficar aqui agora, sei lá, jogando xadrez com a minha avó, e eu adoro jogar xadrez, nossa, eu amo. Não, é meio chatinho, mas eu tô aí com essa pessoa, eu gosto dela, tudo bem, eu sei que é o que faz ela feliz, vou doar esse tempo, acho que recompensa. Não é disso que a gente tá falando, não é esse tipo de desconfortozinho que às vezes você vai passar, mas que tem todo um negócio
por amar o outro e querer ver o outro bem. Não é isso. A gente tá falando de pessoas que estão aguentando desrespeitos muito drásticos, profundos, para sempre ver o outro bem. E o outro lado, obviamente, que nunca tá fazendo isso pra você. Eu sempre sinto até que tem essa disparidade, que tem sempre um dos dois lados que é muito prontinho pra falar, ei, isso eu não gosto, isso é desrespeitoso, isso eu não quero fazer, e o outro lado que é o lado mais conivente, mas tipo, ai, não, tudo bem, então a gente só faz o que você quer e tarará, tarará. Então, gente, pega pra vida. Ninguém tem que aguentar nada. Nenhuma dor, nenhum desconforto. E de novo a gente traz a religião muitas vezes, alguns vieses aí de religião, que trazem essa adoração ao sofrimento, ao se fuder, ao sim ser trouxa, a deixar os outros montarem em você. Gente, não é assim que funciona. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Você se infelicitar, você se desrespeitar, você comunicar pro outro que sim, que ele pode tratar do jeito que ele quer, que todas as necessidades dele você tá ali como um operário pra atender, e as suas, deixa pra lá, se alguém um dia quiser te ajudar e fazer, tudo bem, mas também se não quiser e não fazer, tá tudo bem, você também não. Não. Gente, não. Por isso que eu disse, entenda que ser bom não é ser egoísta, e ser bom não é ser bonzinho, não é ser passivo, não é ser covarde, medroso, não é ser uma pessoa que não se ama. O ser bonzinho é isso. Ser bonzinho é não se amar, não se respeitar e comunicar pro outro, me trata do jeito que você quiser, porque eu também não me amo, não me respeito e entenda o lugar que você tá se colocando. Entenda que esse aguentar as coisas, segurar nesse sofrimento, nesse ressentimento de ficar assistindo, porque de verdade, gente, isso mata a gente por dentro. Você parar e ver sua vida enquanto ela vai passando e pensar, meu Deus, já tem quantas décadas que eu estou assistindo todo mundo à minha volta e tendo todas as necessidades atendidas por mim e ninguém atende as minhas necessidades. E eu nunca tenho espaço e eu nunca tenho voz. Isso nos mata por dentro. Então, se quer aprender uma coisa com o egoísta, aprenda os seus limites, aprenda a dizer não, aprenda a não aguentar. E aqui, de novo, não tem a ver com você achar que o outro é melhor ou pior que você. Somos todos iguais. Assim como o seu limite importa, o meu também importa. Assim como o seu amor próprio importa, o meu também. O seu respeito, o meu também. Somos iguais. Aqui ninguém tem que se fuder em detrimento do outro se dar bem. A gente pode sim colaborar. E eu sei que é difícil, né, gente? Falar é fácil, eu sei o quanto é doloroso. Tem um tempo já que eu tô nessa caminhada. E olha, é de não em não que a gente vai conseguindo se fortalecer nesse músculo do não. Até eu brinco que, assim, dó eu tenho de quem tá perto de alguém que tá aprendendo a falar não. Porque daí parece que a gente fala não pra tudo. Até já dei esse exemplo, que eu tinha uma amiga minha que ela sempre falava não pra mim. E eu falava, fulana, você disse sim pra todo mundo, meu. E pra mim é sempre não, não, não. Ela tava aprendendo a falar não. Ela falou, olha, eu tô aprendendo a falar não. Infelizmente, ainda não me sinto confortável pra falar não pra todo mundo. E eu sei que você respeita os meus nãos. Então pra você eu posso falar não sem me sentir mal. Mas não tô conseguindo sentir essa mesma coisa com todo mundo. Mas então, aos poucos eu vou dizer não pra todo mundo. Calma lá. Então aprenda a dizer os nãos. E a gente pode levar isso com leveza no dia a dia. Ache umas ferramentas que você consiga ficar mais à vontade pra isso no início. Às vezes eu não me sinto tão à vontade de falar não de cara. Então, às vezes eu medito um pouco sobre aquilo, reflito e penso, não tô muito confortável com isso. Aí eu vou lá e mando uma mensagem falando, olha, na verdade, tal situação é não, olha, não vou poder, olha, na verdade vai me prejudicar, na verdade vai me atrapalhar. E como eu falei, gente, conforme você vai falando não e você vai vendo que não é o fim do mundo, você vai vendo que, tipo assim, o outro não morreu com o teu não, é uma necessidade, então ele vai atrás de outra pessoa pra fazer aquilo, você fala, nossa, então era mais fácil do que eu imaginava. Fala não. Nossa, então quer dizer que se eu falar não, tá tudo certo, ninguém morre. Ache as suas ferramentas e aprenda a trazer isso. Aprenda a trazer isso. Se não na hora, se você não conseguir falar na hora, se for uma coisa que realmente às vezes nos paralisa, né? E a gente às vezes tá tão automático de falar sim, 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 aceitar e aguentar, que a gente não fala não. Mas depois, não deixe isso tardar. É um exercício que eu tenho feito comigo mesma. Eu era super essa pessoa que ia acumulando, aguentando, até estourar. Até não ter mais assim, ó, ter ranço da cara da pessoa. Não querer mais olhar pra cara da pessoa. Terminar a amizade. Que eu falava, nossa, a pessoa me fudeu tanto. Como é que essa pessoa não percebeu isso? Como é que ela não percebeu que eu tava desconfortável com aquilo? Como é que ela não viu que eu tava de cara feia? Eu não falava as coisas. Eu guardava as coisas. Então não deixa as coisas acumular. Se quer esse exercício, se sentiu desconfortável. Se conseguir falar na hora, fale na hora. Se não conseguir, mande uma mensagem. No mesmo dia ou no dia seguinte, mas olha, não gostei de tal situação, fico mais confortável se isso não acontecer, se esse assunto não vier, se você não fizer isso, não vou poder te ajudar. Escreva então, se você não consegue ainda falar, mas não deixa isso acumular. E um exercício também é que ao longo do dia, assim, se você, sei lá, quiser fazer isso antes de dormir,
Pare e pense nas situações que você ficou um pouquinho desconfortável, mas você foi conivente. Pode ser tudo, gente. Pode ser, sabe, relações no trabalho, pode ser com amizade, pode ser com relacionamento, pode ser com você mesmo, assim, sei lá, no dia a dia. Às vezes eu fico pensando, nossa, tal pessoa tava ali na rua, no ponto de ônibus, alguém me tratou de jeito meio babaca, eu não reagi, deixei a pessoa me tratar desse jeito. Porra, por que, meu? Da próxima eu quero reagir, da próxima eu quero falar, olha, você não vai falar assim comigo, não. E a gente não tem medo, porque, de novo, a falsa ideia de ser bonzinho. Não, eu não vou criar caso, deixa a pessoa. Eu caio muito nessas vezes. Porque eu fico pensando assim, tá, eu falar com essa pessoa vai fazer ela mudar? Talvez, bem provavelmente, talvez ela não mude, mas o que vai mudar é que ela não vai fazer isso comigo. Ela pode continuar fazendo essa merda com todo mundo, mas é um exercício, é necessário que eu tenha esse confronto e esse debate, combate, na verdade, né, para exercitar o me defender. Porque se eu não fizer isso, amor, o desconhecido da esquina ali que tá pegando ônibus comigo, pode falar comigo de qualquer jeito, pode falar de qualquer forma? É claro que não, né? E isso pra tudo, gente, às vezes já aconteceu comigo a situação da pessoa me empurrar, sabe? Assim que tá saindo empurrando, ou fala coisas, tipo, desconhecidos, completos desconhecidos, muitas vezes nos desrespeitam. E eu até dei um exemplo uma vez num vídeo, não sei se eu postei aqui no Cativeiro Cash ou se foi no meu pessoal, dizendo que eu tava na academia de fone e de repente chegou um instrutor pelas minhas costas e ele me tocou assim, me pegou pela cintura. Veio corrigir um exercício pelas minhas costas sem eu ouvir ele. Então pensa eu lá com a música alta, me esticando, tal, numa posição assim de prancha lateral. Só senti alguém me pegando e quando eu olho pra trás, cadê? Ninguém. E eu fiquei, what the fuck, mano? Quem é que veio aqui e me tocou? Sem nem me falar nada. Que isso? Que tá achando o quê? Pô, a gente já não manda em nada e não manda nem no meu corpo. Quem é que toca no meu corpo ou não? Que isso? Sumiu a pessoa. Daqui a pouco fiquei alerta pra ver cadê que essa pessoa, né? Aí chegou de volta alguém. Eu falei, foi você que me tocou? Aí a pessoa, ai, fui eu. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, né? Não é só porque você é instrutor que você pode vir aqui me pegar. Se você quer me ensinar um exercício, então você fica na minha frente, garanta que eu estou te vendo e que eu estou te ouvindo. Eu aqui de fone, nem te vejo, chega pegando, eu não tô nem entendendo nada acontecendo. Fique na minha frente, olhe pra mim, eu vou tirar meu fone, eu vou te ouvir, e aí você vai perguntar se você pode pegar em mim ou não. Não é assim, não chega pegando em ninguém, não. Aí ele, ah, sim, ai, peço desculpas, blá 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 blá. E aí nisso ele até fez um toquinho aqui de novo, pegou na minha perna. Eu falei, olha aí, fulano, para de pegar em mim, caralho, que merda. E ai, desculpa, não sei o quê. Então assim, é só um exemplo. Temos que exercitar. Se hoje você tá assim, tá difícil de você fazer isso com gente que conhece, então pelo menos com os desconhecidos você tem que começar a se exercitar e falar, não, pera, gente, pelo amor de Deus, tem limites. Não vamos aguentar coisas que nos deixam desconfortáveis. As pessoas não têm direitos de chegar tratando a gente como bem entendem. Tem aqui uma placa dizendo não pise, não vai pisar. E se pisar, tem que ter consequência. Isso aqui é uma coisa muito séria que eu tô falando pra vocês. Guardem isso, fixem isso. De novo, por que as pessoas fazem infrações, né, quando tem ali uma plaquinha, ai, não ultrapasse, não aumente a velocidade, não estacione? Por que as pessoas infringem? Por que elas vão lá e quebram as leis? Ai, não tem ninguém olhando, não tem ninguém fiscalizando, porque não tem consequência. As atitudes, falando já aqui, acho que é mais de relações que a gente tem com recorrência, né? Tem que ter consequência, até as que não tem que ter consequência. Se a pessoa faz uma coisa e ela é impune daquilo, não adianta ficar olhando de cara feia só, não. Tem que ter consequência. Olha, eu já falei, já adverti, não fez. Até o exemplo da minha ouvinte, que eu não posso falar o nome, não sei se ela vai gostar que eu fale que é ela, mas é minha ouvinte aqui que tá me ouvindo sempre. Tem um exemplo que eu acho maravilhoso. Tinha uma pessoa que tinha uma brincadeirinha idiota no trabalho de ficar batendo. Sabe essas pessoas que a linguagem dela é toque físico, mas aí ela não quer pagar de carentona, de tipo, ai, quero abraçar, então ela resolve então fazer o oposto, mas ainda é toque físico, tipo, ela começa com umas brincadeirinhas de bater. Só que era um baita marmanjo. E minha amiguinha toda magrinha lá, e a pessoa vinha e dava umas bordoadas e dava uns tapas nela, tipo assim, what the fuck, né? Não é amiga, não é próximo, ainda se fosse, não tinha nada a ver. Aí ela falou uma vez, tipo, meu, para de me bater, não é pra encostar a mão em mim. Aí a pessoa parou por um tempo e lembra que eu falei? Que tem que ser consistente, a pessoa vai testar de novo. Um dia a pessoa foi lá, se distraiu, bum, deu uma bordoada na minha amiga de novo na hora. Ela só olhou pra pessoa e falou, eu não te avisei que não era pra você relar o dedo em mim? Na hora ela tirou lá o uniforme que ela tava usando no trabalho, deu as costas, se demitiu, veio todo mundo atrás dela, ai, pelo amor de Deus, desculpa. Tchau, amores, eu falei pra não relar a porra do dedo em mim, eu é que não vou ficar aqui trabalhando com vocês, correndo o risco de novo levar um tapa, uma bordoada pra esse idiota retardado. Então, tem que ter consequência, gente. Se tiver que se afastar, se tiver que sair, se tiver que seja o que for, até é o que eu falei lá do levanta e vai embora, tem que ter consequência, porque senão você tá dando ali o atestado de, ai, tudo bem,
continuem fazendo. Ai, tudo bem, eu aceito isso. Vou ficar meio emburradinha, mas depois eu esqueço. Não, tem que ter consequência, gente. E eu acho que é uma das lições, assim, dessa minha década, é isso, você não ter medo de sair de relações, sabe? De falar assim, olha, não faz mais sentido. Se o caminho que a gente tava caminhando era de desrespeito, era sem você respeitar as minhas barreiras e limites, então não faz mais sentido eu estar aqui. E não ter medo de sair disso. Então faça esse exercício antes de dormir. O que eu deixei de falar não hoje? O que fizeram comigo que eu não gostei? O que não foi legal? E traga isso à tona. Comunique isso, traga isso. E se possível, não guarde, anote. Eu já cheguei a fazer bloquinho de notas, assim, cara, tenho que mandar mensagem pra tal pessoa falar que eu não gostei disso. E fiz. Se você tem uma memória ruim como a minha, anote, mas não deixe passar, gente. Porque eu sinto que a gente calcifica esse desrespeito e a gente começa a se inferiorizar e a gente começa a aceitar esse lugar que nos dão, que é tipo, todo mundo pode falar o que quiser, fazer o que quiser, porque a fulana é boazinha, porque a fulana não fez nada, porque a fulana é quietinha. Não é essa que a banda toca, a gente não é palhaçada. E pra finalizar, eu quero falar que se você, né, veio pelo título de poxa, eu sou uma pessoa que eu quero ser boa, o que é então o ser bom? Gente, ser bom não é só trazer uma luz pra vida do outro, é também ser luz pra você. Você também tem que ser uma pessoa que se respeita, que se ouve, que se ama, que se cuida, que se valoriza. Isso tem que ser também de dentro pra dentro. Você tem que emanar isso, você tem que ter isso pra você. Você também tem que ser legal com você, se tratar bem, se respeitar, se ouvir, se cuidar mentalmente, fisicamente. Você tem que estar fortalecido para que você consiga então ajudar o outro. Não existe eu ajudar o outro e não me ajudar. Então, o ser bom é, acima de tudo, uma coisa que, assim, eu até vou falar que outro dia, se você ouviu o último episódio do Cativeiro Cast antes desse, a gata tava em parafuso, né? A gata tava totalmente ensandecida. Por quê? Porque é muito fácil, gente, a gente não ser uma pessoa boa nos dias de hoje. Ah, eu vou ser bonzinho pra ser aceito, tarará, tarará. Esse bonzinho aqui, que o mundo tem desenhado, é um trouxa. É uma pessoa que não põe limite. Agora, o ser bom de verdade é uma coisa que o mundo não tá sendo e não tá aplaudindo ser. E não tá incentivando ninguém a ser. Então é muito fácil você ou cair no papel da pessoa que não se ama e deixa todo mundo pisar em você, ou você ser o filho da puta. Hoje a gente tem zero incentivo e é raro você ver uma pessoa que quer realmente compartilhar e agregar nesse mundo falando de comunidade. Porque é muito mais fácil você ter um bando de egoísta, um bando de gente que pensa só no próprio umbigo e todas as mensagens que a gente vê em qualquer lugar que você for no TikTok, no Instagram, onde for, é sobre seja egoísta, coloque você em primeiro lugar e darará. Então é isso, né? É nós versus eles. Ou você é egoísta e se dá bem, ou você vai ser um trouxa. Ou você pisa em todo mundo e vai ter sucesso, ou você é um coitadinho que vai ficar só ali na miséria e à mercê de não ter quase nada. Então, eu vou falar assim, ser bom nos dias de hoje é desafiador. Porque a gente não tem incentivo pra ser, porque quase ninguém tá sendo, e quem tá sendo do jeito errado. Quem tá sendo, na verdade, não é que tá sendo bom, tá sendo uma pessoa conivente e people pleaser. Só quer agradar. Tá ali naquele... E até já fiz um vídeo sobre isso, que eu falava sobre essa questão de muitas vezes na nossa própria criação a gente é colocado sem querer numa posição de cuidar dos outros, numa posição de ser sensível com as necessidades dos outros, a gente se vê assim, ou a gente não teve cuidado e aí a gente quer cuidar de todo mundo. Eu já estive nesse lugar. E aí uma época lá com a minha psicóloga eu falei, caramba, mas eu tô sentindo até que eu tô fazendo por todo mundo e ninguém faz por mim. E foi onde eu comecei a acordar pra isso. Eu falei assim, tá, mas por que eu tô fazendo tanto então pelo outro? Então você que é essa pessoa que faz muito pelo outro, se pergunte também por que você tá fazendo tanto pelo outro. Geralmente tem, né, essa coisa da compensação de, ninguém me cuidou, então eu sei como é difícil não ser cuidado, eu sei como é difícil não ser escutado, amparado, ter alguém próximo, então agora eu quero fazer isso com todo mundo, mas às vezes a gente quer fazer isso tanto com todo mundo que faz até quando nem precisa, quando o outro nem quer a tua ajuda, você tá lá, eu até já dei exemplos assim, né? Eu lá, no menor tristezinha que os meus amigos tava lá com a tia pegando Uber, correndo pra ver eles e mandando presente e me colocando 1000% à disposição. E às vezes a pessoa tava assim, não, Catiele, é só... Eu só tô um pouco triste, mas não precisava você ter vindo aqui na minha casa, não. Obrigada por mandar um mimo e tudo, fofo, mas tipo, relaxa, eu tô bem. E aí quando eu tava mal, eu falava, nossa... Ninguém faz porra nenhuma, cara. E aí que eu fui entendendo que, porra, na verdade eu que tô fazendo muito onde não deve. Então entenda lá se o que você tá entendendo como bondade não é esse seu desespero aí de suprir
esse cuidado que você não teve. E aí agora você tá correndo, dispersando a sua energia pra todo mundo até onde não cabe, até onde não precisa. Se centraliza, entenda, se ame também, se cuide também. Lembra que eu falei, não é sobre, o discurso não é, se prioriza, você é melhor que o outro. Não é isso. Você também é importante. Você também tem necessidades. Cuide você também das suas necessidades. Se abrace também, se ampare também, né? E se for precisar da ajuda do outro, como a psicóloga me instruiu naquela época, saiba no quê? Fulano, eu preciso desabafar. Vamos sair para desabafar? Fulano, eu preciso me distrair. Você me ajuda a me distrair? Fulano, eu preciso chorar. Eu preciso de um abraço. Você vem aqui me abraçar? Seja específico nas ajudas que você precisa que seus amigos te deem. Caso você tá nesse conflito como eu tô também. Mas entenda de uma vez por todas que sim, é muito difícil ser bom. Porque a gente beira ou entre ser, né? Cair nesse viés do querer ajudar todo mundo e fazer todo mundo porque a gente tem esse trauma, ou porque a gente quer ser people pleaser, ou porque a gente quer ser bonzinho, aceito, ou porque a gente tá ali se transvestindo numa espiritualidade, numa coisa de ser evoluído, quando na verdade eu tô covarde, eu não sei falar não, eu não sei me posicionar, eu não quero lidar com o conflito de, sabe, pesar o ambiente porque eu quero me posicionar, ou tipo, eu tô naquela, se a gente é mulher ainda é pior, né, porque a gente fica naquela posição em relacionamentos onde tipo, não, tudo bem, o homem pode fazer o que ele quiser, vai ser sempre pra agradar ele, eu tô aqui aguentando tudo, ficando calada, não quero ser aquela mulher problemática, aquela mulher louca. Cuidado, gente. Então assim, é muito difícil porque a bondade, ela exige sabedoria. Ela exige autoconhecimento, ela precisa que você entenda quais são os seus calos, quais são os seus traumas, quais são as questões que você tem ali uma tendência a fazer, a exagerar. É aquela coisa, até o defeito é uma qualidade exagerada que a gente tem, né? Então, às vezes, no muito querer ser uma coisa, você acaba sendo o bonzinho. Então, assim, de mensagem final eu digo, é um desafio não desistir da bondade, não desistir de ser bom, principalmente num mundo onde você pouco vê a bondade. É muito difícil você ver uma pessoa, sabe, que se ama, que se respeita, que é bom pra ela e também é bom pro outro. Você vê alguém que é luz, e não porque tá desesperado por validação e atenção, e não, mas porque é bom mesmo, num mundo onde o cool é ser um egoístão do caralho, onde o cool é você se colocar em primeiro lugar e os outros que se foda, onde você usa as pessoas como escada, onde você suga a energia do outro, a personalidade do outro, a vida do outro, os outros são meros operários pra você, te atendendo, e aí quando não servem mais, você... tchau e bênção, vou achar outros agora. Então é difícil você acreditar na bondade no mundo em que a gente vive hoje, mas se você está nesse vídeo e quer ser essa pessoa boa, se agarra na sabedoria, se agarra no amor próprio, se agarra na cura, também muito importante, para que você não caia aí nesses conflitos, e na meditação, gente. Faz esse exercício que eu falei, chega no dia e fala, caramba, onde hoje eu devia ter falado não e não falei? Onde hoje eu me senti desrespeitado, aguentando coisas que eu não deveria? Corre fazer listinha se você tem a oportunidade de falar com pessoas e trazer conflitos. Pede ajuda pro ChatGPT, sei lá pra quem. Como é que eu posso falar da melhor forma? Como é que eu posso ser assertivo? Mas não deixa passar, gente. Não deixa passar. Não dá pra ser bom com o outro e ser mal com você. Esse é o ponto. Então, se isso tocou você, fez sentido aí, é que fez. Eu sempre compartilho coisa ali que eu também tô vivendo. Comenta aqui o que você acha. Não deixa de dar like aqui nesse episódio e também se inscrever nas redes sociais, aqui no Cativeiro Cast, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. E fala, né? Como é que tá sendo essa jornada aí de acreditar na bondade, de continuar caminhando para um caminho de ser bom, né? E não ser esse bonzinho que aguenta tudo e nem ser um grande de um egoísta. É isso e espero vocês até a próxima. Tchau, tchau!